Bom, então vamos lá, né? Vamos falar aqui o que significa então essa soma de rima, né? Basicamente, o que a gente tem? A gente quer calcular a área desse gráfico aqui, certo? A gente quer calcular a área desse gráfico aqui, f de x. Como que a gente calcula, por exemplo, a área de um quadrado? A gente faz lado vezes lado de uma circunferência, π ao quadrado, né? A área dele. De um retângulo, né? De um retângulo, ele é a base vezes a altura, certo? Só que, então, a gente, de figuras planas, assim, e geométricas que a gente da geometria euclidiana, a gente consegue calcular a área. Porém, quando a gente vai agora pro cálculo de integral, a gente faz justamente o quê? O que é a integral? É a área do meu é a área abaixo do gráfico e acima do eixo x, certo? Ou seja, é a área abaixo do gráfico. A gente quer calcular justamente a área de todo o gráfico aqui, da minha função, abaixo do gráfico da função. Ou seja, a gente quer calcular a área disso aqui tudo, dessa curva toda, abaixo dele. Certo? Então, como é que a gente vai prosseguir aqui? Ao invés de a gente calcular a área de uma coisa que tem curva, assim, por exemplo, a gente quer calcular a área de uma coisa assim, certo? Como a gente não sabe calcular a área de coisas que tem essas curvas assim, e a gente quer calcular justamente a área abaixo desse gráfico, a gente divide isso em coisas que a gente já sabe dividir. Quem já sabe fazer a área, que nesse caso é quem? Retângulo, certo? Então, o Riemann, ele usa justamente essa ideia de retângulo. Aqui eu estou fazendo pela esquerda, tá? Então, aqui é justamente o quê? Eu pegar retângulos e colocar dentro do meu dentro da área abaixo do gráfico da minha função. Nesse caso aqui, eu tenho... Quem que é o ΔX, certo? ΔX, ele é o quê? Ele é o b menos o a dividido por um n. É justamente o tamanho disso aqui, certo? O tamanho da base ΔX, nesse caso. Então, por exemplo, se eu colocar aqui que meu a vai ser 1 e o meu b vai ser 5, aí eu chamo aqui esse ponto aqui, né? C, aqui D e aqui E. Como é que vai ficar, então, a área disso aqui, certo? A área disso aqui, ó. Certo? Estou fazendo a área disso aqui. Desses retângulos aqui, certo? Como é que vai ficar, então, a área disso? É base vezes a altura, certo? É base vezes a altura. E eu sei disso que a base é justamente isso aqui. Por que a base é isso? Porque eu estou fazendo o meu b menos o meu a, ou seja, eu estou fazendo isso e dividindo por cada um. Então eu tenho o tamanho de cada um desses. Se o meu a é 1 e o meu b é 5, então quem que vai ser o meu ΔX? Ou seja, quem que vai ser o tamanho da base do meu retângulo? Vai ser 5 menos 1 dividido por n. E n é a quantidade de retângulos que eu tenho, nesse caso são 4. Então aqui ficou 4 sobre 4, então aqui vale 1, o meu ΔX, certo? O meu ΔX vale 1. Então como que vai ficar o meu primeiro retângulo? Ele é um f de quem? Ele é a base vezes a altura, certo? Só que quem que é a minha base? É 1. E se aqui é A gente sabe que aqui, ó, se eu tenho num plano XY, se aqui é A, a gente sabe que aqui, nesse ponto aqui, é o quem? É o F de A. Nesse ponto aqui, a gente sabe que ele é quem? É o F de C. Esse aqui, né? Esse ponto aqui é o F de D. E esse ponto aqui é quem? É o F de E. Ou seja, eu vou fazer a área de cada um deles e somar. Então, qual que é a área do primeiro? É quem? É 1, que é ΔX, ou seja, a base vezes a altura. É o F de A. Mais quem? Eu já fiz o primeiro.
Então eu vou fazer a área do primeiro e vou somar. Então a soma, esse S aqui é de soma. A soma dos meus triângulos, dos meus retângulos é justamente a área desse, mais a área desse, mais a área desse, mais a área desse. Isso aqui é fácil de fazer. É 1 vezes f de B, mais, ou f de C, né? No caso, f de C, mais 1 vezes f de D, mais 1 vezes f de E. Pronto, a gente calcula essa área. Só que o que a gente calculou justamente a área abaixo do gráfico? Não, porque faltou justamente essa parte aqui, esses triângulos aqui, ó, que eu não risquei, certo? Tá faltando justamente esses triângulos aqui, que faltam. Então, o que ele pensou? Bom, se 4 retângulos não resolveram a minha questão, então eu vou pegar agora mais um retângulo, né? Então, agora ele vai pegar e dividir em 8 retângulos. Peraí, aqui... Esse aqui foi. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ter um retângulozinho muito pequeno aqui, né? No meio deles. Certo? Ou seja, agora vocês viram que o que aconteceu aqui com essa área que tá desses triângulos aqui? Ela diminuiu, certo? Então esse é o intuito da soma de rima. Ele está querendo pegar justamente muitos triângulos, ou muitos retângulos, para que a área desses triângulozinhos aqui, ó, fique cada vez menor e se aproxime cada vez mais do quê? Da área abaixo do meu gráfico. Se aproxime cada vez mais, né, da área abaixo do gráfico, né? De toda a área abaixo do gráfico. Sem faltar esses triângulozinhos que estão faltando aqui, certo? Nesse caso aqui, como é que vai ficar a minha soma, certo? Se eu peguei agora e dividi em 8, o que vai acontecer com o comprimento? Ele vai diminuir pela metade. Como que a gente pode ver isso? Supondo que o meu A seja 1 e o meu B seja 5, né? De novo. Nesse caso aqui, ficaria 5 menos 1. Só que em vez de 4, a gente está pegando agora quantos retângulos? 8. Por isso que aqui vai ficar 4 sobre 8, que é meio. Então, quanto maior a quantidade de triângulos, menor é o tamanho de cada base. Menor é o tamanho do comprimento dessa base aqui. Porque eu estou pegando maior quantidade de triângulos. Então, agora vale meio o meu ΔX. Então, quem que vai ser a área do meu primeiro? Vai ser ΔX. Aqui vai ser ΔX, certo? Agora eu vou tirar esse CDE, porque agora não tem mais eles, tem outros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 triângulos, né? 8 pontos. E agora a gente vai tentar ver qual que seria a soma das áreas desses 8 retângulos. Se eu sei que cada um, se aqui é ΔX, se aqui é A, esse aqui é A, aqui é ΔX, aqui é 2 vezes ΔX, aqui é 3 vezes ΔX, 4 vezes ΔX, 5 vezes ΔX, 6 vezes ΔX, 7 vezes ΔX, certo? Por quê? Porque agora eu estou pegando justamente um ΔX menor. Então, se aqui é A, né? Ou seja, como é que eu sei que aqui é A? Porque daqui para cá vale A. Então, aqui é A mais ΔX, aqui é A mais 2 vezes ΔX, aqui é A mais 3 vezes ΔX, aqui é A mais 4 vezes ΔX, A mais 5 vezes ΔX, então eu vou ter ΔX mais... E aqui, ΔX, A mais ΔX, certo? Que multiplica o F de... Que multiplica o F de quem? De A
que multiplica o f de A, mais... Não, aqui tá certo, é A delta x, mais aqui... Não, é A mais delta x mais A, né? Aí aqui vai ficar quem? 2 vezes delta x, aqui é delta x, então aqui é 2 vezes, aqui é 3 vezes, 4, 5, 6, 7, 8, entendeu? Então a gente está fazendo justamente isso, essa soma. Mas f de A, então aqui é A mesmo, aqui, nesse caso, desse ponto a esse ponto, é A mais, A mais 2 vezes delta x, A mais delta x, que multiplica quem? O f de A mais delta x, né? A mais delta x, mais o f de... Vou botar a base primeiro, né? A mais 2 vezes delta x, mais o f de A mais 2 vezes delta x, e vou fazendo isso. Essa soma. Então, isso aqui a gente está fazendo a soma a área desse, mais esse, desse. Certo? Mas ainda falta o quê? Ainda falta esses pedaços aqui. Então, o que ele pensou? Ele vai fazer de novo. Eu vou pegar aqui, vou fazer o azul. Então aqui, certo? Perceba que agora aqui, então aqui seria aqui, ele vem aqui, aqui. Aqui ele vem aqui. Aqui. Percebam que agora a minha área aumentou mais ainda. Só que ainda faltam alguns pedacinhos, certo? Então, como é que ficou como é que ele deduziu a fórmula geral, né? Ele deduziu da seguinte maneira, que a soma, ele é o f de xi que multiplica o delta x, ou seja, é um xi qualquer, aqui nesse caso. Só que se ele fizer isso aqui, é como se ele estivesse fazendo o quê? Base vezes altura, então ele estaria calculando de algum retângulo qualquer. Só que eu não quero só saber de um retângulo, eu preciso saber de todos. Justamente é nisso aqui que ele introduziu o conceito de quem? De como é uma soma, então ele vai utilizar aqui o símbolo matemático, que é o quê? O somatório. Então isso aqui é o somatório de i igual a 1 até n. Se o i fosse 0, iria de n a menos 1. Como eu estou indo pela esquerda, então aqui é de i igual a 1 até n. De quem? De f de xi delta x. Ou seja, ele está pegando... Isso aqui é a área de um retângulo. Ele pegou a área de um retângulo. Se fosse x1, seria f de x1 vezes delta x. Esse. F de x2, ou seja, essa altura, vezes o delta x. Ou seja, ele estaria calculando cada retângulo desse e somando. Eu somei a área desse aqui, ó. Eu estou somando a área desse com a área desse, com a área desse, com a área desse, com a área desse, com a área desse. Por isso que ele introduziu o somatório. Porque ele está somando a área dos retângulos. Só que como que eu posso justamente que essa área toque aqui no gráfico da minha função f de x? Ele usou o quê? O conceito de limite tendendo para o infinito. Certo? Então, o que é a integral? Eu chamo esse i aqui de integral. Ele é um limite quando o meu n tende ao infinito. Por que o meu n está tendendo ao infinito? Porque eu estou pegando retângulos infinitamente. Eu não quero agora 16, eu quero 32, 64, 128. Então, o meu n está tendendo para o infinito. Eu preciso pegar a maior quantidade possível de retângulos.
de forma que ele seja tendendo a infinito, um número muito grande de retângulos, infinitesimais. Por isso que ele utilizou aqui o limite do n tendendo ao infinito, porque isso aqui é a quantidade de quê? De retângulos que estão indo para o infinito. Eu estou pegando uma quantidade de retângulos e estou fazendo eles serem cada vez maiores. Por isso que ele utilizou o limite. Então, o meu n é um número muito grande. E agora, ele está fazendo o quê? Todas essas quantidades desses triângulos, agora eu tenho infinitos retângulos. Infinitos retângulos, infinitos, infinitos. Então eu vou pegar todos eles e vou fazer o quê? Somá-los. Por isso que ele utilizou aqui o somatório, né? Esse símbolo aqui é o sigma, que significa somatório, né? É o somatório. Você pega cada termo que está aqui dentro dele e soma. Pega o primeiro e soma com o segundo, soma com o terceiro, soma com o quarto, até o n. Se soma do 1 até o n. Ou do 0 até o n menos 1. No caso aqui eu vou pegar do 1 até o n. Do 1 até o n. Então aqui seria como? O limite, quando n tende ao infinito, de um somatório de quem? De um f de xi qualquer. Se ele colocou a estrela aí, é um f de xi arbitrário que a gente chama. Ele pegou qualquer um aqui dentro e multiplicou pelo delta x. E qual que vai ser a área? E qual que vai ser a base, o comprimento? Olha, o delta x é b menos a sobre n, só que o meu n está tendendo ao infinito. Então, se meu n está tendendo ao infinito, eu estou pegando agora 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, eu estou aumentando muito o número desses triângulos aqui. Só que se eu divido por um número cada vez maior, o que acontece com o meu delta x? Ele vai ficar o quê? Diminuindo, né? Então ele vai tender a zero, né? Na verdade, quando o meu n tende ao infinito, o meu delta x significa que ele é uma base infinitesimal. Porque ele é um comprimento infinitesimal, que ele é cada vez menor. Por isso que a gente chama o dx aqui, é um infinitesimal. Então é f de xi, ou seja, a altura vezes a base. A altura, que é o f de xi, ou seja, se fosse o f de a vezes o delta x. É um f de xi qualquer que multiplica o delta x. E ele fez o limite disso aqui, quando n tende ao infinito, ou seja, eu estou pegando retângulos cada vez maiores, e ele calcula essa área, que vai dar justamente o quê? A área abaixo do gráfico. Então ele conseguiu calcular a área toda abaixo do gráfico. E isso aqui, justamente, a gente chama isso aqui de quê? Integral. Por que ele tem esse símbolo? Porque esse símbolo aqui, ele vem de um S deformado, né? Que significa, é uma soma. É como se fosse uma soma de retângulos infinitos, né? De infinitos retângulos, né? Soma de retângulos. Infinitos retângulos. Que é o que a gente está fazendo aqui. Por isso que a gente calcula essa integral. Então, isso aqui é um S deformado que tem o símbolo de integral. De quem? F de x. Por que é o f de x? O f de x está representando justamente o quê? A altura dos retângulos, né? E o dx. Aí o dx ele é justamente o quê? A base infinitesimal, né? Porque é um comprimento que ele está se aproximando cada vez mais de zero, né? Ou seja, ele está se aproximando cada vez mais do zero. O meu comprimento, né? Dos meus retângulos aqui. Então, por isso que a gente chama isso aqui de f de x que multiplica com dx. De a a b, que é o que vocês estão aprendendo essa semana. Ou seja, é uma integral definida, porque eu tenho limite superior, intervalo superior. O b, por que é o b? Porque ele é o final, ele é o lá de cima, ou seja, esse aqui. E esse aqui é o a, por isso que ele é o inferior. Superior e inferior. Pelo teorema fundamental do cálculo, a integral de f de x dx, pelo teorema fundamental do cálculo, ou seja, calcular essa integral é você fazer o quê? A primitiva de f de bzão menos a primitiva de f de a. O que é a primitiva? A primitiva é a função, é o fzão, é a primitiva, ela é justamente o quê? A função que quando eu derivo da f de x.
A primitiva, quando eu derivo a minha primitiva, o que que eu tenho? A f de x. E quando eu derivo a f de x, é o que você estava aprendendo, a derivada, f' de x. Ou seja, derivar é como vocês estavam aprendendo a integrar, derivar você estava aprendendo como se fosse a multiplicar. E integrar é como se você estivesse fazendo o processo contrário, que seria o quê? Dividir. Ou seja, se daqui para cá você está derivando, daqui para cá você está derivando, se você fizer o processo inverso, você está integrando. Por isso que aqui é a antiderivada. De f' de x para f de x, a gente vai fazer o quê? A integral. Então, daqui para cá, a gente está integrando. Aí você achou a primitiva. A primitiva da derivada é a própria função. E qual que é a integral da minha função? É a primitiva dela. É o f de x. É o f de x. Se você derivar a primitiva, você encontra a função normal. Se você derivar de novo, você encontra a f' de x. E se você integrar, você acha a função, e você integrar, você acha a primitiva, né? Então, justamente é isso aqui. A gente pega uma função qualquer, f de x, e tenta calcular assim, a primitiva dela. E quando a gente encontra a primitiva, a gente faz a primitiva no intervalo superior menos no intervalo inferior, f de b menos f de a. Aí isso aqui é o teorema fundamental do cálculo, né? Então é basicamente isso aqui que essa semana a gente está fazendo, né? Áreas, e essa aqui é a ideia de rima, né? É a soma riemanniana, né? Que ele pega infinitos retângulos e tenta aproximar a área desse gráfico aqui através de retângulos.